Senhor presidente Haroldo de Oliveira, senhor relator deputado Rogério Marinho, membros da mesa, representantes dos empregadores e dos empregados do nosso país, demais parlamentares dessa comissão especial, na pessoa do deputado catarinense Celso Maldaner, público que nos assiste nesse plenário pela TV Câmara. A reforma trabalhista não é um debate ideológico. Embora defendamos os interesses de nossa classe empresarial, ao trabalhar um tema tão sensível, temos que fazer um amplo diálogo com a sociedade. Eu penso que a melhor forma de fazê-lo é olhar para a nossa realidade atual e apontar os caminhos. Foi assim que debatemos na última reunião do Conselho de Representantes da FEComércio de Santa Catarina, com nossos 70 sindicatos patronais, e estamos defendendo em nossa campanha: precisamos debater um Brasil novo. E de onde partimos para chegar ao novo? Este é o tema central para aprofundarmos nesta honrosa e importante comissão especial. As vendas do comércio, bem como o consumo no Brasil, estão em desaceleração desde 2012. Isto é fruto da exaustão do mercado interno brasileiro, que já não apresenta o mesmo dinamismo de outrora, e isso se expressa de diversas maneiras. Primeiramente, a renda real das famílias já não cresce como antes. O ano de 2015 apresentou os menores resultados desde 2009, muito porque a alta inflação do período corroeu os ganhos salariais. Houve uma perda de 2,7% da renda do trabalho, segundo dados do PNAD do IBGE. Junto a isso, como mais uma expressão da exaustão do mercado interno brasileiro, observa-se uma redução na criação de vagas formais no Brasil e não menos em Santa Catarina. Em 2016, o Brasil fechou 1.300.000 vagas de emprego formal, de acordo com o Ministério do Trabalho. Isto está relacionado à queda nos índices de confiança do empresário, que percebem que os retornos de futuros investimentos não mais compensarão seus custos. O índice de confiança do empresário catarinense chegou a maio de 2016, no pior resultado da série histórica, 77,7 pontos, numa escala que vai de 0 a 200, sendo 100 o ponto de inflexão entre o otimismo e o pessimismo. Sobre a redução da criação de vagas, há que se destacar que a taxa de desemprego está pressionada por duas frentes: a redução na criação de vagas formais e o aumento da população economicamente ativa, que vinha se reduzindo nos últimos anos. Além disso, opera-se nos últimos anos uma restrição ao acesso ao crédito, visto os sucessivos aumentos das taxas de juros ao consumidor, que em janeiro de 2017 chegaram a 486% ao ano, no rotativo do cartão de crédito. Em maio de 2011, estava, por exemplo, em 272% ao ano, um aumento de 214 pontos percentuais. Para acirrar ainda mais esse cenário, em 2015, o governo reduziu as medidas de incentivo ao consumo, a fim de realizar o ajuste econômico para reequilíbrio das contas públicas. Diante deste cenário desanimador, não é surpresa que os brasileiros mudaram seus hábitos de consumo. Existe a percepção de que os brasileiros estão economizando para pagar dívidas atrasadas, já que os dados sobre o endividamento mantêm-se estáveis, segundo nossos indicadores. Também é possível afirmar que os brasileiros estão restringindo mais seus gastos em itens e atividades de lazer, com impacto significativo no setor de serviços. Na raiz da exaustão do mercado interno se encontra o processo de elevação dos custos das empresas, que pode ser melhor visualizado nos custos trabalhistas elevados, sem a contrapartida com aumentos da produtividade. Esse ponto é central para se compreender aonde se insere a necessidade desta reforma trabalhista. Num primeiro momento, as elevações salariais dinamizaram o mercado interno ao elevar a renda disponível para consumo. Assim foi no Brasil até meados de 2012.
Contudo, sem importantes medidas estruturais em nossa economia, esta política levou ao encolhimento do próprio mercado interno, pois diminuiu a competitividade da economia brasileira. É o que alguns economistas popularmente chamam de voo da galinha, de nossa economia. Essa conjuntura de reajustes salariais elevados, sem aumentos da produtividade, nos levou a um processo inflacionário, aumentando a taxa de desemprego e forçando a própria redução dos rendimentos do trabalho. Esse descompasso é melhor visualizado quando se observa que a cada trimestre a balança entre os custos, as empresas e a produtividade perdeu para a primeira. A única saída, portanto, para se evitar esse diagnóstico negativo, sem prejudicar os ganhos salariais, é garantir ganhos de produtividade, semelhantes aos níveis de aumento dos custos trabalhistas. Para tanto, é fundamental que, após a política anticíclica do consumo, que se exauriu em 2012, entremos na política anticíclica do investimento. Investimentos maciços em educação e inovação, principalmente em melhorias infraestruturais, o que exige reformas profundas na maneira como a política econômica é conduzida no país. Este é o novo Brasil que queremos e precisamos. É dessa forma que o descompasso entre o salário e a produtividade será corrigido, preservando a renda da população tão achacada por este cenário no período atual, migrando para o aumento da produtividade, variável definidora dos destinos das economias nacionais modernas. O consumo está bem claro, não será mais a variável que dinamizará a economia nos próximos anos. Ela tenderá a ser liderado por outra variável. O investimento, que hoje no Brasil é de apenas 16,4% do PIB, frente ao recomendável 22% do PIB. Este novo ciclo virtuoso na economia que defendemos aqui passa invariavelmente pela adoção de medidas de incentivos à produtividade, capazes de recompor a margem de lucro das empresas, o que exige estímulos à educação e a medidas que alavanquem os investimentos, principalmente a redução da taxa de juros e redução dos elevadíssimos custos da iniciativa privada, relegadas a um papel coadjuvante nos anos de expansão do consumo. É nesta breve leitura da conjuntura econômica atual que devemos inserir a reforma trabalhista, avaliada por esta comissão especial, que deverá em breve aperfeiçoar o ambiente de negócios e auxiliar na retomada dos investimentos, manutenção e criação de postos de trabalho formais, evitando o prolongamento da atual recessão. A legislação trabalhista brasileira é o resultado de um amplo debate das classes produtivas à época em que fora publicada, e por essa razão é condizente com uma realidade econômica muito diferente da atual. Questões como a terceirização, por exemplo, já ocorrem em larga escala em toda a economia moderna, fundada em uma relação horizontal entre as empresas, e não mais nesta relação vertical como no século XX. Com isso, a legislação trabalhista impulsiona práticas ilegais que visam reduzir este custo. Estima-se que para cada trabalhador formal no país, exista um trabalhador na informalidade. São dados do IPEA de outubro de 2015. Mudar essa realidade, garantir o acesso ao direito a todos os cidadãos, deve ser função principal de uma reforma trabalhista. Desta maneira, atacar os custos e a burocracia trabalhista não é apenas uma maneira de melhorar a competitividade do comércio, mas também uma política de incentivo à formalização, à maior qualidade do emprego e ao aumento da arrecadação estatal. A flexibilização produtiva e a integração horizontal são fundamentos do incremento da produtividade e de ganhos de competitividade. A legislação trabalhista deve compreender esta realidade diversa, e a melhor maneira de se fazer isso é garantindo plena liberdade e segurança jurídica
as negociações coletivas entre empresários e trabalhadores. Não se pode mais atar certos benefícios trabalhistas cujo resultado vai na contramão do interesse econômico do país. Portanto, o negociado sobre o legislado, ao captar a realidade distinta de cada relação capital-trabalho, tem a capacidade de contribuir para o aumento da produção da economia brasileira. A garantia de liberdade nos acordos feitos entre os empresários e trabalhadores é o grande marco dessa reforma, pois também tem o potencial de fortalecer os sindicatos, tanto os laborais quanto os patronais, e torná-los orgânicos e próximos à realidade de seus representados, potencializando, assim, a democracia direta, na qual o cidadão é próprio instrumento de mudança e de progresso social. Entre os 13 pontos que a proposta de lei permite a negociação entre empregados e empregadores, está a remuneração por produtividade, garantindo a eficácia nas negociações no que diz respeito às comissões por vendas, no caso do comércio. No entanto, quanto a este tema, é importante avançar também para as contratações por produtividade ou por horas trabalhadas. Por exemplo, em caso de serviço específico, o que permitirá vínculo do trabalhador por mais de uma empresa. A possibilidade de se parcelar as férias e de se negociar horas extras, com um limite de até 50% superior à hora extra trabalhada dentro das negociações coletivas, garantirá tanto o interesse do empregador quanto do trabalhador, sem a necessidade de judicialização de questão, o que atravanca a nossa justiça. Isso certamente será um grande avanço para as relações trabalhistas no Brasil. Relevante também a proposta que permite aumentar o tempo máximo dos contratos temporários, dos atuais 90 dias para 120 dias, prorrogáveis por mais 120. Isso é de suma importância, pois garante de maneira mais abrangente a sazonalidade de alguns trabalhos, como as atividades da agricultura e do comércio. Entendemos também que esta comissão deve ampliar o escopo da proposta encaminhada pelo governo, regulamentando o trabalho intermitente, como disposto no PL 3785, do deputado Laércio Oliveira, que tramita nessa casa. Devemos também alterar o PL 6787 e prever a extinção imediata da multa de 10% do Fundo de Garantia Tempo-Serviço em caso de demissão sem justa causa, ao invés do escalonamento sugerido pelo Executivo. Temos espaço também para aprovar a criação do Simples Trabalhista, nos moldes do PL 450, favorecendo principalmente as micro e pequenas empresas, reduzindo seus encargos. Estas e demais propostas, senhor presidente, excelentíssimo relator, estão no conteúdo que faço questão de fazer chegar a vossas excelências, fruto de intenso debate entre os empresários do comércio de bens, serviços e turismo de Santa Catarina. Essa reforma, somada à previdenciária, política e tributária, quando tornarem-se uma realidade, produzirão um efeito dinamizador em nossa economia, permitindo equilíbrio fiscal, aumento da competitividade e a produtividade da economia brasileira, indicador fundamental para o sucesso econômico de um país. Esses são os parâmetros do crescimento sustentado ao longo do tempo, capaz de elevar os níveis de emprego e renda da população. É necessário termos em mente que uma reforma só atingirá o pleno benefício econômico se associada às demais. O que interessa ao setor produtivo catarinense e brasileiro é uma ampla modernização das relações econômicas no Brasil em todos os sentidos, a fim de obter ganhos de produtividade, de modo a não prejudicar o crescimento da renda e do mercado interno. Estamos diante de uma oportunidade histórica para realizá-las. Muito obrigado. Bom, eu não vou entrar em detalhes, eu só gostaria... nós, empresários, também não estamos satisfeitos. Nós não estamos satisfeitos porque nós não estamos conseguindo manter as nossas empresas em pé, nós não temos crédito
Não existe nenhuma sinalização por parte de nenhuma instituição financeira do governo, muito menos da iniciativa privada, para que as nossas portas da atividade comercial se mantenham em pé. Os senhores sabem quantas mil portas foram fechadas nesse Brasil, 2015 e 2016, e continuam fechando. Se não fecha mais porque o empresário não tem dinheiro para pagar a indenização dos seus funcionários. A realidade é essa. O deputado, atrás, na segunda, o senhor falou de que o problema só da reforma trabalhista não vai resolver o problema do Brasil, tá? Absolutamente, tá certo? Ele vem junto com todas as outras reformas que há quantos anos nós clamamos por essa reforma. Então, eu tenho um sentimento só. Eu visitei a Coreia do Sul no ano passado. Fiquei 3 dias lá visitando escolas. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E voltei, tenho lido muito sobre educação. Não tem outro caminho. É investimento em educação. Vai demorar 5, 10, 15, 20, 35 anos, como demorou na Coreia. Tá? É outra cultura. É outra cultura. Agora, a nossa educação é uma educação de péssima qualidade. De péssima qualidade. Detalhezinho, visitei uma escola do governo lá. E nós tivemos que colocar pantufa para entrar na escola, para não sujar, uma escola de taco, mas o taco brilhando. Subimos 4 andares, onde é que está o elevador aqui? O jovem precisa de fazer exercício, tá? Aqui não, você não abre uma escola com 2 pisos, tá? Se não tiver elevador, tá? Então veja a diferença, tá? Nós temos diferenças gritantes, que nós não vamos ser uma grande nação se nós não mudarmos. Mas eu queria finalizar dizendo o seguinte: nós não temos outro caminho senão o diálogo. Nós temos maus sindicalistas, nós temos maus empresários, nós temos maus políticos, nós temos maus brasileiros. O diálogo é que vai resolver a situação. Não tem outro caminho. E eu defendo a educação como primeiro plano, tá? Para nós, talvez daqui a 30, 35 anos, termos uma outra sociedade. Talvez nós não vamos mais ver. É o que eu gostaria de colocar. Eu entendo o seguinte, que a reforma trabalhista, ela isoladamente, ela é capaz de reduzir a demanda judicial caso ela amplie a margem de negociação entre as partes. Perfeito? Porque hoje já é uma realidade. Eu acho que tem que ampliar mais para exatamente dar condições de as partes resolverem os seus problemas. Mas eu quero agradecer a oportunidade de o Celso, através do Celso, né, ter a possibilidade de estar aqui hoje. Eu aprendi muito aqui hoje, porque todo dia a gente aprende, né, só se a gente fechar o vidro, né? Mas também quero dizer de que, se nós sempre fizermos as mesmas coisas, nós sempre vamos ter os mesmos resultados. Então, eu acho que nós, brasileiros, né, nós temos que ter a capacidade. Hoje, eu escutei um termo, disrupção. O que é disrupção? É ruptura. O que é ruptura? É romper conceitos, tá? É romper determinadas... Não é desrespeito. Não, sem problema, pode ser, você está desculpada. É romper certas atitudes, tá? Para que nós enfrentemos o mundo no dia de amanhã, procurando sempre a justiça social. Muito obrigado a todos.